Ah, aí. Agora eu vou ver aqui um resumo sobre... Eu vou começar com filosofia, que é mais história. Eu vou ver aqui filosofia, vamos ver a busca da verdade, para princípio. A gente vai ver em toda a filosofia pré-socrática e todas as partes lá que tinham caído no primeiro teste e no segundo teste, aliás, o segundo teste, que eu tinha no primeiro também. Pera aí. Ai. Deu, tava trancando. Deu. Filosofia pré-socrática. Tem que mandar arrumar essa coisa rasgada aqui. A filosofia pré-socrática. Costumava-se dividir a filosofia grega em 3 grandes momentos. Os 3 grandes momentos que eram tendo como referência central a atuação de Sócrates. Que aí a gente distinguia, em relação a Sócrates, a gente distinguia o período pré-socrático, que era o antes de Sócrates, e é claro, o socrático, ou clássico, que era o período de Sócrates, onde provavelmente na prova vai estar socrático, é bom você saber quem é o Sócrates. E também vai ter o período pós-socrático, também conhecido como helenístico, que é o período depois de Sócrates. O período pré-socrático estende-se pelos séculos VI e VI a.C., significa século 7 e 6 a.C. Quando os filósofos oriundos das colônias gregas, como a Jônia, atual Turquia, e Magna Grécia, sul da Itália e Cilícia, iniciaram o processo de desligamento entre a filosofia e o pensamento mítico. Então, nessa época eles fizeram o desligamento entre o pensamento mítico e a filosofia. Enquanto nos relatos míticos a natureza era explicada a partir das gerações dos deuses, os filósofos pré-socráticos investigavam essa origem de maneira racional. Para eles, o princípio não se encontrava na ordem do tempo mítico, mas trata-se de um princípio teórico, fundamento de todas as coisas. Relembrando que grande parte da obra dos primeiros filósofos foi perdida, deles nos restando apenas fragmentos e os comentários feitos pelos filósofos posteriores. Então, aqui, ó, uma parte que vai cair muito será o Heráclito. Heráclito, onde tudo flui. Heráclito nasceu em Éfeso, na Joânia. Tal como seus contemporâneos, procura compreender a multiplicidade do real. Ao contrário deles, porém, não rejeita a contradição e quer aprender a realidade nas suas mudanças, no seu devir. Todas as coisas mudam sem cessar. Então, tá aí o nome. Todas as coisas mudam sem cessar, que assim tudo flui. Então, e o que temos diante de nós, em dado momento, é diferente do que há um pouco depois do que será. Que será depois. Então, aí o exemplo seria uma fala dele que era: você não pode se banhar no mesmo rio, assim, tu não pode se banhar sempre no mesmo rio, porque num dado momento ele é de um jeito e no outro dado momento ele é diferente. Palavras dele. Então, aí quando eles falarem na prova do Heráclito, onde ele está se referindo ao tudo flui, onde num dado momento ele é de uma forma e do outro dado momento é diferente. Não vai lembrar de nada. Pois, na segunda... Tá. Para Heráclito, o ser é múltiplo. Não apenas no sentido de que há uma multiplicidade de coisas, mas por estar constituído de oposições internas. O que mantém o fluxo do movimento não é o simples aparecer de novos seres, mas a luta dos contrários, pois a guerra é de pai de todos, rei de todos. É da luta que nasce a harmonia, como síntese dos contrários.
Mas aí agora entra quem foi contra ele. Parmênides, o ser é imóvel. Parmênides relatou que o ser é imóvel, tentando contrariar a ideia de Heráclito. Parmênides viveu em Eleia, cidade do sul de Magna Grécia. Sua teoria filosófica influenciou de modo decisivo o pensamento ocidental. Criticou a filosofia heraclitiana ao tudo flui, de Heráclito. Contrapôs a imobilidade do ser. Para Parmênides, é absurdo e impensável afirmar que uma coisa pode ser ou não ser ao mesmo tempo. A contradição opõe o princípio segundo o qual o ser é e o ser não... Quer dizer, aqui ó. A contradição opõe o princípio segundo o qual, que é o princípio dele, o ser é e o não ser não é. Parmênides, a partir do princípio estabelecido, conclui que o ser é único, imutável, infinito e imóvel. Entretanto, não há como negar a existência do movimento no mundo, pois as coisas nascem e morrem, mudam de lugar e se expõem em infinita multiplicidade. Segundo Parmênides, porém, o movimento existe apenas no mundo sensível, e a percepção pelos sentidos é ilusória. Então, a percepção que você sente pelos sentidos é ilusória, porque é baseada na opinião doxa, em grego, e por isso mesmo não é confiável. Só o mundo inteligível é verdadeiro, pois está submetido ao princípio que mais tarde Aristóteles chamou de identidade e de não contradição. Agora, os sofistas e a arte de argumentar. Então, no período socrático ou clássico, que ainda estamos na época de Sócrates, que foi no século 5 e 4 a.C., o centro cultural deslocou-se das colônias para a cidade de Atenas. Então, onde agora a gente fala da cidade de Atenas, que desse período fazem parte Sócrates e seu discípulo Platão, que posteriormente foi mestre de Aristóteles. O século 5 a.C. é também conhecido como o século de Pericles. Pericles, Mas ele não vai vir, ele vai vir com governante na época áurea da cultura grega. Quando a democrática Atenas desenvolveu intensa vida política e artística, os pensadores desse período, embora ainda discutissem questões cosmológicas, então nessa época eles ainda discutiam a cosmologia, de onde a gente vem. E aí, só que eles ampliaram nessa época os questionamentos para antropologia. Moral, política, também os sofistas são dessa época, pelos quais começaremos. Então, nessa época, o pensamento dos filósofos mudou para a antropologia, a moral e a política. Antes eles se preocupavam com a cosmologia, de onde a gente vinha. Os sofistas fazem parte da época clássica e alguns deles são interlocutores de Sócrates. Os mais famosos foram Protágoras e de Abdera, Gorgias de Leôncio na Cilia, Hippias e Elis e ainda o Ele tem que saber também. Peraí. Nossa. Agora os nomes o senhor não pediu, agora que eu não lembrei. Viu? Tu não tá nem prestando atenção no que tem que saber. Tá. Tem que saber. Ele não vai querer que você saiba esses nomes, hein? Não, é só os principais. Aí você tem que se lembrar que os sofistas fazem parte da época clássica e alguns deles são intelectuais de Sócrates. Então, os sofistas foram sempre mal interpretados por causa das críticas de Sócrates, Platão e Aristóteles. São muitos os motivos que levaram à visão deturpada sobre os sofistas, que a tradição nos oferece em primeiro lugar. A enorme diversidade teórica entre os pensadores reunidos sob a designação de sofista. Talvez o que possa identificá-los é o fato de serem considerados
sábios e pedagogos, vindos de todas as partes do mundo grego. Ocupam-se de um ensino itinerante sem se fixarem em nenhum lugar. O constante exercício do pensar e aceitação de opiniões contraditórias, característica dos sofistas. Possivelmente deviam-se à incessante circulação de ideias. Para o escândalo de seus contemporâneos, os sofistas costumavam cobrar pelas aulas, motivo pelo qual Sócrates os acusava de prostituição. Cabe aqui um reparo na Grécia Antiga. A aristocracia tinha o privilégio da atividade intelectual, pois gozava do ócio, ou seja, da disponibilidade de tempo, já que estava liberado do trabalho de subsistência, que era a ocupação dos escravos. No entanto, os sofistas geralmente pertenciam à classe média. E por não serem suficientemente ricos para se darem o luxo de filosofar, faziam das aulas seu ofício. Se alguns sofistas de menor valor intelectual podiam ser chamados de mercenários do saber, na verdade tratava-se de fato ocidental que não se aplicava à maioria. A imagem de ser modo caritual da sofística tem sido revista na tentativa de resgatar sua verdadeira importância. Desde que os sofistas foram reabilitados por Hegel no século XIX, o período por eles iniciado passou a ser dominado um certo nome grego, imitando a expressão alemã designada ao iluminismo europeu no século XIX. Sócrates e o conceito. Sócrates nada deixou escrito. Suas ideias foram divulgadas por Xenofonte e Platão, dois de seus discípulos. Nos diálogos de Platão... Olha aqui. Sócrates sempre figura como o principal interlocutor, já que o comediógrafo Aristófanes o ridicularizava ao incluí-lo entre os sofistas. Sócrates costumava conversar com todos, fossem velhos ou moços, nobres ou escravos, a partir do pressuposto: só sei que nada sei, que consiste justamente na sabedoria de reconhecer a própria ignorância. Inicia a busca do saber. Os métodos de indagação de Sócrates provocaram os poderosos do seu tempo, que o levaram ao tribunal sob a acusação de não crer nos deuses da cidade e de corromper a mocidade. Por essa razão foi condenado à morte. Qual é, porém, o perigo de seu método? Ele começa pela frase destrutiva, a ironia, termo que em grego significa perguntar, fingindo ignorar. Diante do oponente que se diz conhecedor de determinado assunto, Sócrates afirma inicialmente nada saber. Com hábeis perguntas desmonta certezas até que outro reconheça a própria ignorância, ou desista da discussão. Que seria como Sócrates fez, quando ele fez perguntas, uma lá que o senhor tinha falado, que era o que significa coragem? Que aí eles acreditavam que significava o que continua na batalha. Mas estaria errado ao pensar aquele lá que não que foge da batalha para levá-lo em uma área mais vantajosa para ele, sendo que ele usava essas técnicas para para que o outro reconheça sua própria ignorância ou desista da discussão. A segunda etapa do método, a maiêutica, em grego parto, foi assim denominada em homenagem à sua mãe, que era parteira. Segundo Sócrates, enquanto ela fazia parto de corpos, ele dava à luz ideias novas após destruir o saber meramente opinativo, a doxa, em diálogo com seu interlocutor.
dava início à procura da definição do conceito de modo que o conhecimento saísse de dentro de cada um. Esse processo está bem ilustrado nos diálogos de Platão, e é bom lembrar que no final nem sempre se chegava a uma conclusão definitiva. São os chamados diálogos aporéticos. Nas conversas, Sócrates privilegiava as questões morais, por isso, em muitos diálogos, pergunta o que é a coragem. Como eu disse, a covardia, a piedade, a amizade e assim por diante. Tomemos, por exemplo, da justiça. Por serem enumeradas as diversas expressões de justiça, Sócrates quer saber o que é a justiça em si, o universal que a representa. Desse modo, a filosofia nascente precisa inventar palavras novas ou usar as do cotidiano, dando-lhes de sentidos diferentes. Sócrates utiliza o termo logos na linguagem comum, palavra, conversa, que passa a significar razão de algo, ou seja, aquilo que faz com que a justiça seja justiça. Agora, Platão, o mundo das ideias. Essa parte é muito interessante. Para melhor sintetizar a teoria do reconhecimento de Platão, recorremos ao livro 7º de A República, em que é relatada a famosa alegoria da caverna. Pessoas estão acorrentadas desde a infância em uma caverna de tal modo de que enxergam apenas a parede ao fundo, no qual são projetadas sombras que eles pensam ser realidade. Trata-se, porém, da sombra de marionetes, empunhadas por pessoas atrás de um muro que também esconde uma fogueira. Se um dos indivíduos conseguisse se soltar das correntes para contemplar a luz do dia, os verdadeiros objetos, ao regressar à caverna, seus antigos companheiros o tomariam por louco e não acreditariam em suas palavras. A alegoria da caverna representa as etapas da educação do filósofo, ao sair do mundo das sombras, das aparências, para alcançar o conhecimento verdadeiro. Após essa experiência, ele deve voltar à caverna para orientar os demais e assumir o governo da cidade. Por isso, a análise da alegoria pode ser feita pelo menos sob 2 pontos de vista. Seria o político, um retorno do filósofo político que conhece a arte de governar, e o epistemológico, quando o filósofo volta para despertar nos outros o conhecimento verdadeiro. O Platão distingue 2 tipos de conhecimento, o sensível e o inteligível, que se subdividem em outros graus. Observando a ilustração da caverna, identificamos 4 formas de realidade: as sombras, a aparência sensível das coisas; as marionetes, representação de animais, plantas, etc., ou seja, as próprias coisas sensíveis; o exterior da caverna, a realidade das ideias; e o sol, a suprema ideia do bem. O muro representa a separação de 2 tipos de conhecimento: o sensível, que corresponde às 2 primeiras formas de realidade, e o inteligível, as 2 últimas. Agora vamos ver Aristóteles e a metafísica. Desde o momento em que a razão se separou do pensamento mítico, os filósofos gregos criaram conceitos para instrumentalizá-la no esforço de compreensão do real. Entre as diversas contribuições, destaca-se a de Aristóteles pela elaboração dos princípios da lógica e dos conceitos que explicassem o ser em geral. A área da filosofia que hoje reconhecemos como metafísica, embora sempre façamos referência à metafísica de Aristóteles, ele próprio usava a denominação filosofia primeira. Então, agora a teoria das 4 causas. As considerações anteriores tornam-se mais claro a princípio da causalidade de acordo com Aristóteles. Tudo o que se move é necessariamente movido por outro. O devir consiste na tendência de que todo
ser tem que realizar a forma que lhe é própria. Então, há 4 sentidos para a causa: material, formal, eficiente e final. Aí, se a gente desse o exemplo numa estátua, seria assim: a causa material é aquilo de que a coisa é feita, o mármore. A causa eficiente é aquela que dá impulso ao movimento, que seria o escultor que a modela. A causa formal é aquilo que a coisa tende a ser, que seria a forma que a estátua adquire. A causa final é aquilo para a qual a coisa é feita. A finalidade de fazer a estátua é a beleza, a glória, a devoção religiosa, etc. Essas são as causas que explicam o movimento, que para Aristóteles é eterno. A parte de filosofia acabou agora.